Bom, eu gostaria de, em seguida, anunciar a participação do Dr. Aloysio Sotero, né, que temos aqui em mãos um mini currículo também, que, para as raras pessoas que ainda não conhecem, o meu amigo contemporâneo, Aloysio Sotero, que é educador em finanças corporativas, em engenharia de negócios, com foro na economia digital, design de negócios, ex-presidente da Invest News e cofundador e CFO da Wine, companhia de distribuidora de vinhos, da qual eu já fui sócio também. Sócio porque eu gosto de beber vinho. Diretor de marketing da Duty Free do Brasil, presidente da Academia Europeia de Firenze, na Itália, professor e cofundador dos colégios e cursos Radier e Boa Vista, professor de Estatística Aplicada à Agricultura na UFRPE, professor de Finanças Corporativas na UPE, consultor do BID, consultor da Comissão do Ministério da Educação para a reformulação do MEC, guest lecturer na Academia Europeia de Firenze, atuou como secretário executivo do Sindicato da Indústria do Açúcar do Estado de Pernambuco, chefe de gabinete do Ministério da Fazenda no governo Itamar Franco, com o ministro Gustavo Krause, graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Rural de Pernambuco, na turma ele foi o laureado, em 1975, com pós-graduação em análise de sistemas pela UPE. A única coisa que faltou nesse mini currículo do Dr. Aloysio Sotero, que eu gostaria de fazer por conta própria, que me orgulha muito, é dizer que nós fomos colegas, né, no Colégio Americano Batista, onde iniciamos a nossa carreira como professor naquele ano de 1966, na disciplina de Química, e que depois na vida nos separou para opostos lugares, mas mantivemos sempre a nossa admiração por esse indivíduo tão solicitado, né, em várias áreas do conhecimento e que tanto vem nos abrilhantar no dia de hoje, né, no terceiro Fórum das Academias de Ciência de Pernambuco. Seja bem-vindo, doutor Aloysio Sotero. Bem, primeiro eu quero agradecer, Abílio, as suas palavras elogiosas aí, que são largas do seu gesto, né? Está muito feliz de estar nesse grupo aqui. Você permite um reencontro com pessoas que eu admiro muito, como Cristóvão Buarque. Nós temos algumas coisas e de experiências comuns que vivemos no Ministério da Educação, quando o então ministro era o senador Marco Maciel, que foi uma honra ter reencontrado Cristóvão lá no MEC, né? E ele começamos ali uma aproximação dele como reitor da Universidade de Brasília. E de Cristóvão eu trago uma gratíssima lembrança de que ele me deu um livro, na época, que eu ainda tenho, só que está em versão em papel, eu recuperei recentemente digital, um livrinho, Cristóvão, não sei se ele está aí, o Cristóvão ainda, a chamada... Estou aqui, sim. Estou aqui. Proposta Paideia. Está lembrado, Cristóvão? Um livrinho da UNB, Proposta Paideia. E uma outra
é um ensinamento precioso de Cristóvão, né? Que ele sempre fala de que nós não podemos perder a utopia. Isso sempre eu carrego, Cristóvão, como um dos seus grandes ensinamentos e desse encontro que tivemos e vivemos tantas coisas boas juntas lá em Brasília. O outro é Mozart. Mozart também, eu tenho uma aproximação muito grande com Mozart, uma admiração muito grande, que quando passei como superintendente da SUDENE, Mozart era reitor da Universidade Federal de Pernambuco. E nós assinamos um acordo histórico, que hoje, na época, não passou tão percebido, mas hoje ele seria muito importante, que foi um encontro para a promoção de telemedicina na região Nordeste. Hoje, com a digitalização, está tudo muito fácil. A professora Rúbia também, eu acho fantástico o que ela falou, me emociona ouvir você falar, Rúbia, de economia circular. E quero dizer a você que hoje eu tenho uma atividade pro bono, quer dizer, não remunerada, eu faço parte de um conselho de um jornal pequeno, mas eu fiz por opção, aceitei o convite, eu faço parte do conselho editorial de um jornal chamado Jornal do Sertão, que cuida de mostrar as oportunidades das cidades do sertão. Depois eu gostaria que todos até visitassem um pequeno jornal, mas comprometido com essa sua trajetória de economia circular. E, para concluir essa introdução, dizer que hoje eu dirijo uma escola de preparação de gestores, né? E um dos cursos que começa dia 25 é de um tema levantado por Mozart, que agora eu deixo à disposição de você, Rúbia, 2 bolsas de estudo integrais para um curso online internacional de soft skills. Eu vi o Mozart falar sobre isso e depois eu gostaria de lhe passar o contato da escola para você escolher 2 pessoas para participar do curso das novas habilidades do século XXI. Esse curso será dado por 10 professores das 10 soft skills que Mozart falou, que são as 10 soft skills do Fórum Mundial de Davos. E é um curso que participa de vários executivos, professores internacionais, e fica aí 2 bolsas integrais para participar do curso. E uma bolsa, Abílio, eu entrego a você para você designar alguém que queira fazer um curso das novas habilidades do século XXI, que são as famosas soft skills. E também deixo uma bolsa para o meu amigo, o professor Mauro, para também ele indicar qualquer pessoa da academia. Agora, tem que me fazer isso até sexta-feira, porque o curso começa dia 25. Né? É um curso online que ocorre todas as terças-feiras, à noite, 3 horas apenas. Mas é um curso fantástico, que você vai ter contato com todas essas novas habilidades tão necessárias, como diz Cristóvão, para fazer a cinematografia do ensino. Né? E eu gosto muito dessas coisas, porque eu tenho a visão que o mundo não será essa questão de só híbrido, como dos orbitais, que vocês também me deram a alegria de lembrar. Eu comecei como professor de Química do Colégio Americano Batista, professor de Química de cursos de pré-vestibular, e estou aqui atrás, no meu home office, com esse quadro que hoje eu dou aula de Química para os meus netos. Está aqui as últimas aulas que eu dei sobre as questões de Pauli e hibridização, desde o SP3D
até o SP, né? Os híbridos. Eu fiquei emocionado de ouvir essas coisas ditas por todos vocês, né? E sobre essa questão de ensino híbrido que Mozart tão bem colocou, eu queria fazer um comentário, né? E que Cristóvão também tocou. Eu hoje uso uma expressão que já está em voga no mundo, que é o ensino figital. E tem uma hashtag hoje muito famosa, que é hashtag Figital, F-I-Gital, que na realidade é o híbrido do ensino presencial com o ensino digital. Que até eu prefiro usar a expressão presencial. Nós estamos presentes, nós não estamos ausentes, nós não somos figuras virtuais, nós somos figuras reais. Só que nós estamos conectados, nós estamos ligados. Ontem, por exemplo, eu dei uma aula, um talks, como a gente chama, como estamos fazendo aqui, para 35 alunos simultaneamente. Só que de diversas regiões do Brasil e 3 do exterior. Então, imagine só, pessoal, 35 pessoas assistindo uma aula, vendo, falando e comentando. Um talk. Então, isso é fantástico. E acho importante, Abílio, que você coloca o que é o legado da pandemia. Eu leio muito e admiro muito um historiador israelense chamado Yuval Harari, né? Esse cara é fantástico, tem escrito livros interessantes, como As Novas Tendências para o Século XXI, Homo Sapiens. Ele diz uma coisa muito interessante. As curvas de pandemia, palavras dele, eu não sou nem médico, mas estou reproduzindo as palavras de Yuval Harari, historiador israelense, que mora em Londres. Ele diz o seguinte: essa pandemia realmente é grave, muito grave. Ela deve atingir como mortes em torno de 1 a 1,5% da população mundial. Se comparada, por exemplo, com a peste negra do Renascimento, é muito pouco, do ponto de vista. Mas vidas são vidas, não se celebra. Mas ela trouxe algumas coisas importantes. Primeiro, é como é que ela chegou. Essa é uma pandemia diferente de todas as outras. Ela atingiu 179 países do globo. E por uma forma muito interessante, por via de mobilidade das pessoas. Então, essa é uma pandemia de consequências da urbanização e da mobilidade dos transportes aéreos, principalmente. Um ano antes da pandemia, trafegaram pelo mundo de ida e volta 2,5 bilhões de pessoas, repetidas também. E se você verificar que a transportabilidade dela foi, a grande maioria, pelos aeroportos. E pelos aeroportos, por exemplo, falam as estatísticas, que a que chegou no Brasil, né, em torno de 40% a 50%, quiçá, veio da Itália, pelos aviões das pessoas que estavam chegando ou via Itália ou via Portugal. Eu fui desses que vim da Itália, vinha Portugal, mas, ainda bem, não tive nenhuma contaminação. Então, ela tem umas características muito interessantes. E a primeira delas, que me chama a atenção, é que ela acelerou a digitalização. O mundo tornou-se mais digital. E ainda bem, porque o que seríamos de nós no isolamento social se nós não tivéssemos a aceleração da digitalização
que nos fez nos aproximar e viver nesse período, e agora mesmo, nesse período de isolamento social. Então, qual é o grande legado? Digitalização. Aceleração da digitalização. E o que é a consequência da aceleração da digitalização? Fortes mudanças culturais. A primeira delas é que usa-se genericamente que tudo deliverou. E é verdade. Tudo deliverou. Tudo agora sai de um ponto e vai para outro via digital. Por exemplo, a escola deliverou. O aluno não vai à escola. Nesse período, a escola foi o aluno. Né? As lojas, você não vai às lojas, as lojas vão até você. Então, há uma mudança cultural e, como diz, de hábito. As lojas foram até você. É tudo sendo entregue. O e-commerce cresceu no mundo. A telemedicina, que vivia empancada desde a época que eu conversava com isso com Mozart, ela acelerou. A teleconsulta. Já existe teleconsultas médicas, psicológicas, fisioterápicas, tudo. Então, tudo vai para as pessoas. Chegam às pessoas. Né? Os shows chegam às pessoas. O escritório veio para dentro de casa. Esses encontros estão vindo. Então, qual é o grande legado? Essa aceleração da digitalização de coisas que já existiam. Não tem muita coisa nova. Agora, qual é o grande legado da digitalização? Primeiro grande legado: mobilidade do conhecimento. O conhecimento se tornou mais transportável. Por quê? Porque ele se deslocou do meio de transmissão. Antigamente, para ter alguns encontros, você tinha que pegar um avião e ir para a Europa. Por exemplo, eu dirigi um programa na Itália que recebia estudantes americanos para ter conhecimento de obras do Renascimento. É uma convivência com Miguel Ângelo, com Leonardo da Vinci, com Botticelli, com a própria culinária italiana, com a arte italiana. Então, os alunos tinham que ir à escola na Itália. Hoje, não precisa, ele vai. Mas não significa que o presencial morreu, é como diz Cristóvão. Na realidade, o que nós estamos vivendo é o presencial conectado. E o presencial puro? Eu dirigi uma escola de experiential learning. Experiential learning. Você aprende vivendo, aprende tocando, aprende fazendo. Experiential learning. É realmente algo fantástico, fantástico, que não vai ser substituído. Por isso, eu acho que o mundo é mais figital. Figital. E é importante entender que existem duas economias se entrelaçando. A economia dos bens rivais, que é que todo mundo ensina, que é a economia de que você ganha pela escassez. Porque, por exemplo, se você vai vender bananas, para você vender uma palma de banana, agora eu quero vender 2 palmas, eu tenho que comprar mais bananas. Então, ela é movida por estoque. A escassez cria valor. Na economia dos bens intangíveis, digitais, eles não são bens rivais. Eu não preciso consumir para ele desaparecer. Esse encontro, se está sendo gravado, ele pode ser visto milhões de vezes e ele não vai desaparecer. Ele não desaparece com o consumo. Por exemplo, você colocou aí, eu fui guest lecturer para estudantes americanos ensinando o que são essas novas economias
de bens rivais e de bens não rivais. Isso é uma transformação brutal no ensino. E gostei muito de ouvir formar formadores. Veja o testemunho da professora Rúbia, que fantástico! Uma escolinha transformada por engajamento, por envolvimento das pessoas. Então, se você perguntar, na minha experiência hoje vivida, qual é a melhor plataforma de ensino? O professor. O professor. E eu até brinco, e Cristóvão conhece muito bem essa pessoa que eu vou citar aqui, o professor Frederico Lito, né? Vivi com o professor Lito várias experiências do chamado ensino à distância. Pessoal, o ensino à distância começou em 1939. 1939. EAD é de 1939. Qual era o meio de 1939? A carta. O ensino por correspondência. Agora, o EAD é digital, é na economia digital, digitalizou. E o que é que permitiu a digitalização? Não só a mobilidade do conhecimento, que é muito importante, mas a internacionalização do conhecimento. O pessoal que vai fazer esse curso de soft skill vai ver professor dando aula presencial conectado de Portugal. E outra coisa, a língua se tornou um instrumento mais fácil com a digitalização. Esse curso que vocês vão fazer são com professores do exterior ou que viveram no exterior, mas em língua portuguesa. Isso é muito bacana. Essa questão da internacionalização do conhecimento. Ele ficou mais móvel. Eu não dependo de viajar para tornar móvel o conhecimento. Por exemplo, nós temos na nossa equipe professores visitantes de 10 países. Eu estou fazendo home office para empresa nos Estados Unidos. Eu estou aqui no Brasil, no Parque da Jaqueira, prestando um lavoro para uma empresa nos Estados Unidos. Veja que coisa bacana, pessoal. Eu teria que estar viajando, estar lá, em reunião, os custos. Então, o home office deliverou. Então, se você perguntar o que é que vem pós-pandemia, isso daí. E nós temos um grande desafio, e Cristóvão e Mozart colocam muito bem, desigualdade educacional, desigualdade de ensino. Né? A prova é que esse mundo está tão mudado que o Google lançou uma chamada equivalente à formação profissional do Google University. Por exemplo, então, existem muitas coisas sendo transformadas, modificadas. Né? E, Cristóvão, você fala de federalização, não sei se você se lembra, na nossa época do MEC, o trabalho na França de Chevènement. Nós vivemos um trabalho de Chevènement. As escolas tinham esse aspecto. E você está lembrado do Dia da Educação que vivemos juntos no MEC, que era entregar a cada pai e a cada professor o programa de ensino da sua escola básica. Quantos têm o programa de ensino na mão? Tão simples. Tão simples. E tem também que dar um choque urgente na desburocratização das transferências dos recursos públicos. Tem recursos para quadra, mas não tem recursos para sala de aula. Não pode gastar, porque foi para a quadra. Tem que ter a prioridade. E não é à toa, amigos, que eu sou vibrador com essa escola de formação de pessoas. Formar pessoas. Transformar
pessoas. O Brasil tem um desafio fantástico agora e não tem pessoas formadas para tal. E pode usar a tecnologia digital para melhorar. E aula digital, e como diz bem Cristóvão e Mozart, não é aula como nós estamos fazendo. Liga a câmera, não é aula televisiva. Não é aula televisiva. Quando eu dei aula aqui na Universidade de Pernambuco, de Finanças Corporativas, e tem alunos meus para relatar isso, nós fizemos a primeira prova pela internet, de escada. Internet de escada. Né? Então, veja, existe um desafio imenso no Brasil agora. O BNCC. Não existem ainda pessoas que precisam ser preparadas, formadas para esse núcleo básico comum de conhecimento, a transversalidade do conhecimento que foi implantado no Brasil. Então, eu acho que a tecnologia digital vai ajudar, e muito, nessa transformação. Eu vi aí, por exemplo, Abílio, que você vai falar sobre saúde. Fantástico! Fantástico! É importante trazer alguém para falar de teleconsultas, de teleprogramas de saúde, de planos de saúde, de telemedicina. A Inglaterra tem um processo fantástico. O Brasil quebrou uma barreira recentemente magnífica. Magnífica. Existe, por exemplo, teleconsultas que permitiram por farmacêuticos, por psicólogos, bioquímicos. Tanta coisa que pode ser feita. E qual foi a grande barreira quebrada recentemente? A prescrição via QR Code. Eu recebo o exame no meu smartphone, levo da farmácia ou transfiro via digital para a farmácia e recebo na minha casa por teleentrega, por delivery, sem sair de casa. Os exames já chegam no laboratório digitais. Você recebe digitalmente. Então, isso é uma transformação. As farmácias aceitando QR Code de prescrição de receitas médicas. Médicas. E ontem nós vivemos uma belíssima revolução. O uso do Pix. O uso do Pix. Fantástico para as pessoas que vão ter moeda digital na sua carteira. E não é para rico, é para quem tem dinheiro pagar para quem não tem dinheiro. Acabei de pagar ontem água de coco com Pix. Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária! O pessoal do iDrive recebeu um Pix que eu paguei. Sabe o que ele ganhou? Não precisou pagar taxa de cartão de crédito para receber o meu cartão. Então, pessoal, o mundo digital está aí para ajudar nesses grandes desafios de preencher esses gaps que são imensos na educação brasileira. É assim que eu falo, é assim que eu vivo, vendo vocês falarem. Mozart, obrigado por ter lembrado do tempo tríbio de Gilberto Freire e de várias vezes que participei do seminário de tropicologia. Né? Então, essa é o que eu diria, eu não tenho muita coisa a dizer, eu tenho muita coisa a contar. Hoje eu sou um contador de história. Muito obrigado. Ok, obrigado, Aloysio. Primeiro, pela sua generosidade em nos oferecer essa bolsa, né, de estudos para uma pessoa que nós vamos escolher com bastante critério, para fazer jus a esse seu ato.
e agradecer a sua presença, né, nesse nosso fórum das Academias de Ciências de Pernambuco. Aceito um abraço virtual desse velho amigo, né, e mais uma vez agradeço a sua participação. Bom, nesse momento eu gostaria de passar... Abílio, por gentileza, Sim, quem sim. quiser falar comigo até sexta-feira, acessa meu LinkedIn, manda mensagem ou usa o meu WhatsApp. Eu preciso dos nomes para autorizar as bolsas. A escola chama-se BAEX, eu dou todos os detalhes. É simples. Tá ok, tá ok. Ou me Eu vou manda no entrar... Zap ou LinkedIn. Me Isso, manda, tá por ok. gentileza, até sexta. Não tenha dúvida, eu vou fazer isso. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso amigo Magela, para que ele pudesse comandar a questão do chat, né, das perguntas que foram feitas, e pelo que a gente pode observar aqui ao lado, tem muita pergunta que foi feita ao longo dessa nossa manhã, para que ele possa conduzir, né, por intermédio de uma seleção. Não sei se todas as perguntas poderão ser respondidas pelo tempo que nós temos, mas que ele possa, então, encaminhar essas perguntas para nós termos a resposta em atendimento ao nosso público. Certo? Magela, você pode assumir essa posição, por favor? Bom dia para todo mundo. Eu acho aqui no chat tem mais elogio do que perguntas. Muito elogio aqui, né? Então... Eu tenho uma pergunta, não posso deixar o professor Cristóvão Buarque ir embora sem eu perguntar. Se ninguém quiser perguntar, eu sou quieta e pergunto mesmo. Então, vamos lá, Rúbia. Professor, se o senhor tivesse uma varinha mágica por onde o senhor ia começar a reforma da educação no Brasil que a gente sonhou, com uma educação de qualidade para todos? Se eu tivesse uma varinha mágica, eu ia começar batendo na consciência dos brasileiros para descobrirem que o vetor, você usou a palavra motor, eu gostei. O vetor ou motor, vetor é coisa de engenheiro, que o e da justiça é a educação. Então, a minha varia seria para isso. Se a gente tocasse na consciência, sobretudo da população pobre, de que escola não é restaurante mirim apenas, que a população pobre não se contentasse com a merenda escolar, que hoje se contenta, o que mais reclama a população, greve de professores, ou quando no começo da epidemia não tinha merenda, era merenda, não era aula. Se a gente tocar na consciência brasileira que ele pode ser campeão mundial de educação e não só de futebol, e que a educação do mais pobre tem que ser igual à do mais rico, eu não digo que vão ser igualmente educados, porque educação, no fim, é o talento pessoal, é a persistência e a vocação. Mas a escola ser a mesma, como é na maioria dos países hoje. O Brasil hoje é uma exceção nisso. Então, era essa varinha. Se eu fizesse isso, aí teria a base para a seguinte varinha mágica, que era criar um Ministério da Educação de Base e dizer a responsabilidade da educação de cada criança brasileira é do Brasil, não é da cidade. Eu sou muito orgulhoso de ser recifense, mas eu queria ter sido tratado, quando nasci, como brasileiro primeiro, recifense depois. Mas foi o contrário. Eu fui recifense até iniciar o serviço militar, ou até entrar na universidade. Aliás, quando eu entrei na universidade, na Escola de Engenharia, era a Escola de Engenharia de Recife. Não era ainda o FPE, não era federal, não era. Então, Ana Rúbia, a varinha mágica era para a consciência brasileira, para criar consciência da importância e o desejo da educação de máxima qualidade e igual para todos. O resto seria criar esse ministério e transferir a responsabilidade da prefeitura para a União, em um processo longo, não pode ser rápido.
Uma questão que foi colocada aqui no chat pela Silvia Calado diz o seguinte: gostaria de dizer que estive online com o professor com 81 anos, e nessa conversa ele me disse que, pós-pandemia, os professores têm que fazer os alunos pensarem, pois as aulas híbridas vão continuar. Como fazer isso na prática? Essa pergunta é para... Posso dar a minha resposta? Pode sim. Eu creio que, na prática, nós vamos precisar um financiamento estatal para as escolas privadas. Olhe que eu defendo que um dia não haja mais escola privada no Brasil. Eu creio que, para ser absolutamente igual para todos, tem que ser todas públicas, em um esquema de 20, 30 anos. Mas hoje a gente vai precisar botar dinheiro estatal para recuperar as escolas privadas, senão vai ser um desastre. 2, investimento federal nas escolas municipais, porque os prefeitos e os governadores não vão ter dinheiro para recuperar. 3, ir atrás dos professores e dos alunos que não vão querer estudar. 4, tem um programa de assistência psicológica grande, e aí eu acho que pode ser, na linha do que falou o Sotero, digital. A gente pode ter terapias digitais para que essas crianças percam o medo da morte, o medo da doença, o medo de abraçar. 5, é recuperar o apagão, com aulas extras. E aí, mais uma vez, Sotero tem razão, é usar ao máximo o instrumento digital. Então, seriam essas 5 coisas para recuperar. Veja que eu não falei no remoto, não falei no presencial. Isso é um detalhe que a gente vai ter que trabalhar para ver como é que melhora o apagão, como é que melhora o atendimento psicológico, como é que recupera professores, escolas. É isso, são os 5 itens que eu vejo hoje fundamentais para a recuperação pós-pandemia. Um outro comentário aqui é do Carlos Calado, quando ele diz assim: antes de formar, é preciso formar os formadores. Estamos na educação 5.0, maior protagonismo para o aluno na relação ensino-aprendizagem, e as universidades precisam contribuir mais efetivamente com a educação básica, apenas reforçando o que já foi dito. Também? Posso? Tem outra. Agora, eu deixei o senhor sonhar com uma varinha mágica, mas eu tenho mais uma pergunta. E na prática? Como é que a gente consegue isso na prática? A gente não tem a varinha mágica para a consciência, mas por onde a gente começa amanhã? Tá bom. Eu vou começar por essa sua, depois vou para a outra, que o Abílio falou. Na prática, eu acho que vai ser criar uma consciência por meio da arte, da literatura, peças de teatro, contos, romances. É isso que cria a consciência de uma população. Houve um tempo que os líderes também criavam isso. Hoje eu não vejo a liderança política com capacidade de inspirar consciências novas. Eu vejo os líderes políticos muito preocupados com a próxima eleição, não com a consciência. Eu vejo que eles se comportam como candidatos, não como líderes. Então, a gente vai ter que transferir essa varinha mágica, a meu ver, para a arte, a literatura, o teatro, e isso digitalmente, fazendo peças pelo telefone, fazendo poesia pelo telefone. Só que é uma mágica que não vai ser rápida. Se você perguntou como fazer na prática, dizendo como é que amanhã o povo brasileiro acorda pensando diferente, eu diria nem amanhã, nem no próximo ano, talvez 5, 10 anos. Mas chega. A gente viveu isso na época, por exemplo, da escravidão. Foi preciso criar uma consciência de que o Brasil precisava acabar com a escravidão. 2 coisas aconteceram: a vergonha com a escravidão e a ineficiência da escravidão. Hoje já há um sentimento da ineficiência da má educação. Já se percebe que a falta de educação não dá salário, não dá renda, não dá eficiência na economia. E a vergonha começa a chegar. O Brasil começa a despertar. Mas quer ver um exemplo de que está longe? Eu estava vendo hoje de manhãzinha o presidente do Tribunal Superior Eleitoral pedindo desculpas
porque a apuração dos votos de 150 milhões de eleitores para 50 mil candidatos atrasou 2, 3 horas. Eu não vi ninguém ainda pedindo desculpa porque a gente é 54º em educação no mundo. Está entendendo? A consciência da rapidez da apuração já existe. A consciência da necessidade da educação não existe ainda. Eu fiquei surpreso positivamente quando vi o ministro Barroso pedindo desculpas. 3 horinhas de atraso, ou 4, ou 5, ou 6, que seja. E ninguém pede desculpa pelo atraso educacional. Então, vai demorar. Quanto à outra pergunta, formar professores. Oi, desculpa. Diga. Só para falar em formar professores, que eu vou falar em você de novo. Eu acho que formar professores, eu já investi muito na ideia de que seria universidade. E que o professor, até das primeiras séries, tinha que ter, se possível, mestrado. Eu confesso que hoje eu desconfio de que as universidades não vão ser capazes de formar a cada tanto tempo a substituição parte dos 2 milhões de professores que nós temos. Acho que não é um interesse da universidade. E essa falta de interesse decorre de uma coisa lá na ponta. A falta de interesse brasileiro para que o professor seja bem formado, bem dedicado e, para isso, bem avaliado e, para isso, bem remunerado. Mas veja que eu botei em 4º lugar o bem remunerado. Porque se você fizer assim e começar pelo bem remunerado, sem exigência de formação, de dedicação e de avaliação, não vai adiantar nada. Sem uma boa remuneração, a maioria dos alunos da universidade fogem do magistério. E aí os melhores quadros não vão para o magistério. E a boa formação começa na hora de escolher quem vai receber a formação. Por isso, eu acho que a universidade vai demorar muito e vai depender, primeiro, de uma boa remuneração, mas uma boa remuneração vinculada à dedicação exclusiva, ao rigor na formação e uma avaliação. Uma avaliação que permita, inclusive, se o professor não dá aula, ele não continua. Nesse sentido, a estabilidade não tem que ser absoluta, tem que ser uma estabilidade responsável. O prefeito, o governador, o presidente não pode lhe demitir, professor. Mas se você não faz bem, tem uma instância avaliadora que poderá pedir a sua cadeira para outro jovem que queira ser professor. Então, a formação começa aí. E aonde fazer? E como fazer? Aonde fazer hoje é menos importante. O importante é como. Com os meios digitais, e está aí o Sotero para dizer qual seria a forma exata, com os meios digitais, a gente pode formar professores fora das universidades, fora até de escolas, com ensino à distância pela televisão, com ensino à distância pelo telefone. A gente pode ter programas de formação de professor sem necessariamente ser dentro de universidade, nem dentro dos esquemas de universidades tradicionais. É aquilo que eu falei, uma nova instituição que está surgindo e vai ser, muito provavelmente, digital. A gente pode usar o máximo de formação digital para os professores atuais e para os novos, mas não pode ser teatral. O teatro é uma maravilha, mas não combina com a formação remota. A formação remota tem que ser por aulas com a linguagem cinematográfica, com tudo que temos de efeitos especiais, de imagens disponíveis, de visões diferentes para poder atrair o formando para receber uma boa formação. A gente vai precisar ter um Ministério da Educação de base e, dentro dele, um departamento muito forte de formação do professor, usando tudo que existe por aí, inclusive as universidades. Sotero, sua palavra. Eu queria só sublinhar, Rúbia e Cristóvão, um fato. Eu tenho aprendido, ao longo do tempo, que a mentalidade das pessoas, como você colocou,
sente falta de 4 horas ou 3 horas de atraso, mas não sente falta de educação. Então, eu tenho aprendido uma coisa chamada, o nome é bonito, mindset, é mentalidade, mentalização. Existe uma coisa chamada gatilhos mentais, né? Eu tive uma formação muito forte sobre gatilhos mentais. Eu fico pensando, às vezes, Cristóvão e Rúbia, que a palavra educação é tão genérica que ela não tem gatilho mental. Cabe tudo. Fulano é uma pessoa educada, educação por educação. Eu acho que aqui é um chute, uma inspiração, um insight. Vamos falar de ensino. Ensino. Ensino é um gatilho mental muito forte. Você não diz para a criança que vem da escola como foi sua educação hoje. Não, como foi sua aula. O que você aprendeu, o que a professora ensinou. Então, a educação cabe tudo, desde a educação para o tráfego, desde a educação para polidez. Então, eu acho que nós deveríamos investir no gatilho ensino. Ensino. Eu vivi uma experiência recentemente, agora, na pandemia, que me emocionou. Uma professorinha de uma escola pequena, logo na pandemia, ela tinha 15 crianças daquele negócio de creche, educação infantil. Sabe o que essa professorinha fez? Grupo de WhatsApp. Deu aula, ensinou por WhatsApp. Essa semana eu assisti outra aula via WhatsApp, ensinando a fazer uma experiência de química no ensino infantil. Então, você pode ensinar pelo WhatsApp. Eu tenho um amigo meu que montou uma plataforma de ensino via WhatsApp para concurso público. Então, existem certos mecanismos novos que a emulação é importante. E como é que você aprende? Você fala em aprendizagem. Eu vi um testemunho de Rúbia, que vou incorporar, Rúbia, vou passar para frente, me passa os dados, que eu achei lindo o que você falou. Sabe por que você conseguiu sucesso no IDEB? Porque você colocou metas quantificáveis. Eu gosto muito, lembrando que eu estou no meio de químicos, nós devemos ter metas quânticas. Salta de um orbital para outro patamar. Então, as metas têm que ser quânticas. Você conseguiu um milagre quântico na sua escola. Então, Cristóvão, eu ouso falar diante de você e dizer: ensino, meu amigo. Vamos ensinar melhor e ter programas que já têm mínimos. O que é que você vai aprender hoje? As 4 operações fundamentais, se for o caso. Né? Então, existem várias formas. A professorinha deu aula na pandemia do ensino infantil por WhatsApp. Simples. Simples. Por exemplo, vocês vão participar do curso. Vocês vão ver que existem grupos de WhatsApp. Então, a tecnologia digital está aí, na mão para ser usada. Agora, sem metas quânticas, não adianta. Sentiu falta da eleição porque tinha um número, tantas horas. Só isso. Então, como é que começa? Criando metas quânticas. Só isso. De ensino. Né? Como eu ensino matemática? Eu digo sempre, o que todo mundo sabe. O que todo mundo sabe. Agora, o como é raridade. Como fazer? Como?
Então, metas quânticas de ensino. Ensino. Se cada pai, se cada aluno tiver o programa da sua escola na mão, você cria uma meta quântica. E você fez isso, Rubem. Me emociono de ver na prática certas coisas acontecendo. É isso aí. Então, educação cabe tudo. Do tráfico, educação para o trabalho, educação para tudo. Mas nós queremos educação básica. Quais as ferramentas mínimas para você viver e sobreviver? Você está lembrado, Cristóvão, de um trabalho até de uma professora de Pernambuco? Essa semana eu reli, eu tenho mania de reler as coisas, que é Na Escola 0, na Vida 10, matemática. Você conhece esse trabalho? Esse trabalho Não. É o seguinte: o menino na feira faz conta sem saber tabuada. Como é que ele faz conta sem saber tabuada? Ele pesa sem saber tabuada. Ele dá troco sem saber tabuada. Depois eu posso, depois que a gente se reconectar por aí, eu te mando esse trabalho Na Escola, como é que se diz? 0, na Vida 10. Na escola. Pronto, só isso. Na vida 10. Eu sou vibrador, é por isso que eu falo enfaticamente. Eu falo com ênfase, porque eu coloco o coração nessas coisas. Muito obrigado pela oportunidade. Só um minuto. Primeiro, eu gostei muito da maneira enfática. Eu vou adotar ao máximo essa ideia do ensino. Educação é mais ampla. A gente precisa cuidar do ensino. E da educação também, como um todo. Eu sempre digo que o maior gesto educacional que eu fiz como governador foi conseguir que a população de Brasília, dirigente de automóvel, motorista, respeite a faixa de pedestre. Você põe a mão e todo mundo para. Isso foi educação. Mas precisa de instrução e de ensino. Mas eu quero que você use seu enfático para me mandar esse trabalho. Vou lhe mandar. Você tem minhas pistas? Tem meu... Não, eu estou sem pista. Não, eu estou sem pistas. Eu também gostaria, professor Aloísio. Minha Vera filha, Lúcia da academia. Tudo bem, pessoal. Eu tenho uma hierarquia digital. A primeira, o WhatsApp, né? É a minha primeira. A segunda, LinkedIn. A terceira, e-mail. Porque meu e-mail ficou tão congestionado que eu não uso. Mas eu vou passar aí as outras pistas. Magela, manda as pistas aí para a galera, que eu tenho coisa para passar que só o diabo para vocês aí. Manda as pistas, Cristóvão. Vou passar as pistas aqui, viu? Tá bom. Pode deixar. Aqui apareceu a autora, professora Terezinha. Achou? Apareceu escrito aqui. Apareceu aqui o nome da professora do livro, autora. Pronto, é essa mesmo, é Terezinha. Ela agora, Terezinha, depois, ela... Não captei o sobrenome, Carrar qualquer coisa. Foi muito rápido. Por exemplo, ela relançou o livro agora na Universidade de Oxford, se eu não me engano. Né? Mas é uma pernambucana. E eu vibro quando vou para a feira. Eu aprendo matemática na feira. Muito legal. Muito. É muito legal. Sabe por quê? Eu aprendi vivendo uma frase de Camões. Eu gosto do saber que me é feito pela experiência. A Vera estava pedindo. Aí eu botei aqui. Recebi informação. Agora, isso é muito Paulo Freire, não é? Também. Eu fui professor do método Paulo Freire. Paulo Freire usou muito isso. Mas Paulo Freire tem uma coisa bacana que a turma se engana. Eu fui professor do método Paulo Freire quando fui aluno do Colégio Americano Batista. E depois conheci Paulo Freire, pessoalmente, e tirei essa dúvida com ele. É o seguinte: adulto aprende do concreto para o abstrato. A criança aprende do abstrato para o concreto. É por isso que você não sabe que ele começa a falar. Então, tudo isso altera a metodologia do ensino. É por isso que Paulo Freire usava, na época,
as ligas camponesas, porque você tem que ter, para o adulto, algo concreto. A criança está dentro da cabeça dela. Ela começa cognitivamente a falar, dizer papai, mamãe. Daqui a pouco você toma um susto. Né? Então, tudo isso é capacidade cognitiva. Por isso que o foco deve ser como ensinar, pessoal. Como ensinar. Rapaz, eu fico doido quando falo dessas coisas. Eu vou parar que me entusiasmo demais. Desculpa aí. Oh, Mauro Carneiro quer fazer só mais uma questão para a gente, porque nós já estamos perto do meio-dia, para a gente pensar em encerrar o nosso evento. É sempre um prazer escutar palestrantes tão inteligentes, tão preparados. E a gente fica escutando e preocupado com certas posições, com certas tendências que o Brasil está tomando e que a gente não sabe quando é o futuro. Eu queria ouvir um pouco sobre a questão. Por exemplo, a universidade deve se envolver no ensino básico, como o Mozart defendeu. O doutor Cristóvão falou que a universidade talvez não esteja preparada para ensino básico e no futuro será alguma coisa dentro das universidades. Algo mais que uma universidade, talvez com esse nome mais diferente. O que é que eu penso? O seguinte, a universidade brasileira hoje, você está proliferando o número de curso superior, tem curso aí para todo que é canto, em qualquer esquina, e as mesmas universidades chamadas federais estão se multiplicando de forma, a meu ver, irresponsável. O que é que está acontecendo com os professores das universidades hoje em dia? Ocupa o cargo de professor na universidade aquele aluno que acabou o curso, não tem emprego, arranjou uma bolsa para fazer mestrado, arranjou uma bolsa, foi fazer doutorado. Acabou o doutorado, ele vem para a universidade, faz um concurso, já que está qualificado pelo mestrado e pelo doutorado, assumem, ganham o concurso e passa a ser professores universitários. Esses professores universitários que estão assumindo 90%, talvez, dos postos de professores dentro da universidade, não têm visão contextual de nada. O que é uma visão contextual? Se fala em conhecimento, todo conhecimento significativo é conhecimento contextual. Em grande parte desse conhecimento é tácito e vivencial. Aí o que é que acontece? O que é que estão ensinando dentro das universidades brasileiras hoje? E como a gente mudar esse quadro com essa proliferação e essa sistemática de absorção de professores? Professor Cristóvão, eu gostaria de escutar a sua opinião. Primeiro, eu vou fazer um diagnóstico de por que isso. E essa é uma das causas da nossa tragédia na educação de base. Nós sofremos no Brasil de uma espécie de diplomismo. Nós queremos diploma, não queremos conhecimento. Grande parte dos que entram na universidade, no ensino superior, vamos chamar assim, que é melhor, eles têm dois objetivos. Um, o status e talvez o salário. O status do diploma, o salário do conhecimento, que alguns ainda acham que o simples diploma é capaz de dar salário, não dá mais. Todo mundo já sabe hoje que diploma não representa conhecimento necessariamente, salvo de uma ou outra escola superior muito boa. Diploma de Harvard, da USP mesmo. Mas, fora isso, as pessoas não confiam. Além disso, mesmo de Harvard não dura muito. Então, o diploma tem prazo de validade. Mas nós sofremos de um diplomismo que vem ainda, eu acho, da visão de nobres e escravos, de nobres e plebeus. Os governos, percebendo isso, em busca de votos, dá mais importância à universidade que à educação de base. Você não vê uma pessoa fazer festa porque o menino terminou o ensino médio, mas faz festa se passou no vestibular. Não se pergunta nem qual universidade, em qual curso. Dá uma festa porque passou no vestibular. E aí nós inchamos as universidades sem aumentar o número nem a qualificação dos que terminam o ensino médio. Aí está o maior erro estratégico que foi tomado
no Brasil do ponto de vista de conhecimento. Atender esse desejo natural de entrar na universidade, através de muitas universidades federais, universidades estatais, universidades privadas para todo lado, financiamento da universidade privada, pagando a mensalidade, com todos esses programas que nós temos, tipo ProUni, e deixamos a escola de base com os pobres prefeitos, com uma injeçãozinha do Fundeb e, claro, com aquelas 3 coisas federais que funcionam: o livro didático, a merenda escolar e tem uma outra que é federal também. Então, você vê, foi um erro. Como corrigir agora? Temos uma universidade que, apesar de grande, não é ascendente, de certa forma é decadente, apesar da maravilha de aumentar o número, que é bom. Um país se orgulha de que tem muitos universitários, mas não são nem universitários, são alunos do ensino superior sem ter tido um bom ensino de base. Como corrigir isso? Eu volto a insistir. Mais uma vez, não se preocupando com a universidade, ela não vai melhorar muito, e se preocupando com a educação de base. Em vez de 45, mais ou menos, terminando o ensino médio, colocar 100% terminando o ensino médio, com qualidade, não com promoção automática, com qualidade. E mais ainda, eu digo, com 4 anos de ensino médio, não 3. Aí a universidade vai ficar boa. Uma universidade pode ser boa com a educação de base ruim, porque ele chupa os bons alunos que terminaram o ensino médio para ela. Sobretudo o Enem está ajudando muito nisso. Não sei nem se o verbo é ajudar. Os alunos bons de qualquer lugar do Brasil estão indo para as universidades grandes de qualidade. É bom para o aluno, é bom para a universidade. Para o país, eu não sei. Não sei mesmo, não estou usando eufemismo, não. Pois bem, isso a gente não vai mudar mais. Deixa isso continuar, mesmo com a decadência. Agora, vamos investir na educação de base. Vai levar anos para chegar onde eu quero. Mas no dia que todos os alunos do ensino médio terminando forem bem preparados, as universidades ruins se acabam. Uma educação de base ruim puxa a universidade para baixo. Mas se os alunos são bons, eles puxam para cima. Eles não aceitam professores ruins que sabem menos do que ele aprendeu na educação de base. Eu respondo, professor Mauro, a saída está na educação de base de qualidade e numa estratégia de médio e longo prazo. A varinha mágica, viu, que a Ana Rubia perguntou, é uma varinha mágica meia preguiçosa. Ela não dá choque. Ela vai acariciando aos pouquinhos. É uma estratégia de longo prazo para a educação de base. E aí as universidades melhoram. Sem isso, pode dar uma melhoradazinha, mas não vejo como. Sabe que hoje tem muita promoção automática dentro da universidade. Muitas universidades adotam o sistema de que ninguém é reprovado, mesmo que não estude. E aquelas que exigem estudos, como, por exemplo, fica difícil não exigir estudo na engenharia, quase metade não está se formando. Entra, mas não termina. Ou muda de curso, ou abandona. Sua pergunta é fundamental. A minha resposta, mais uma vez, muita gente não gosta, mas ela exige paciência. A varinha mágica é preguiçosa. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, a confiança que vocês depositaram na realização do 3º Fórum das Academias, no seu primeiro dia, e aproveitar também a ocasião para convidá-los a participar do dia de amanhã, né, quando nós vamos abordar o tema central direcionado para a área da saúde, né, com o Dr. Jurandir Breiner, o José Luiz Lima Filho, o Dr. Jones Albuquerque e o Dr. Fernando Menezes. Né? Começamos ao mesmo horário, às 9 horas. Espero a presença de vocês, agradecendo mais uma vez a confiança, tá certo? E tudo que for possível que vocês possam nos oferecer em termos de sugestão ou de sugestões, nós vamos agradecer. Mais uma vez, um abraço e até logo.